pode ser aceitado, amém? Vamos estar fazendo leitura da palavra de Deus, o livro de Gálatas. Gálatas está lá depois de Coríntios, glórias a Deus. Nós estamos aqui já dias falando acerca do fruto do Espírito Santo, aleluia, que são as virtudes do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, eu quero ler com a igreja nesta noite, desde o versículo de número 16, amém? Gálatas 5, 16, quem encontrou diga amém. Amém. Hoje é o culto titular, culto de ensino, onde nós damos mais tempo para estar lendo a Bíblia, para estar aprendendo de acordo com o que está escrito na palavra de Deus. Louvado o nome do Senhor. A palavra do nosso Deus diz assim, Gálatas 5, 16: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Aqui Paulo ele está falando, orientando e ensinando a igreja acerca de dois tipos de pessoas. Ele fala que a pessoa que ela anda na carne, e aqui tem os frutos dessa pessoa que anda na carne. Ele vai dizer que a pessoa que ela anda na carne, ela é uma pessoa que ela anda praticando a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios e bebedice e glutonarias. Paulo aqui ele vai falar que quem anda na carne pratica essas coisas, mas ele vai dizer no versículo 22 que quem anda no Espírito, ele tem essas virtudes que é ter amor, que é ter gozo ou alegria. É uma pessoa que ela tem paz dentro do seu interior. Ela é uma pessoa que ela é longânima, paciente. Ela é uma pessoa que ela pratica benignidade. Ela é uma pessoa que pratica bondade, uma pessoa bondosa. Ela é uma pessoa que ela tem fé. E esta fé aqui é uma fé a qual é uma fé em Deus, a qual esta pessoa ela exerce fidelidade porque ela crê em Deus. Não é uma fé que só abre a boca e diz assim, eu tenho fé, mas porém não obedeço àquele que eu tenho fé. Essa fé aqui gerada através do fruto do Espírito, ela é uma fidelidade, ou seja, porque eu creio em Deus, porque eu tenho fé em Deus, eu faço por onde obedecer os seus mandamentos, obedecer a sua palavra, fazer a sua vontade, fazer aquilo que agrada ao Senhor. E aqui Paulo está dizendo bem claro que aqueles que praticam as obras da carne, no versículo 21 vai dizer assim, ó, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essa, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem
tal coisas não herdarão o reino de Deus. O que Paulo deixa bem claro é que se nós vivermos nesta vida, no desejo da carne, na prática dos desejos carnais, Paulo está dizendo aqui, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, através da palavra de Deus, ele está nos orientando que estes tais, ou seja, todos esses que praticam estes atos, esse desejo da carne, que vive da carne, ele está dizendo que não herdará o reino de Deus. Aí ele começa a dizer, mas os que vivem no Espírito Santo, ou que têm o Espírito Santo, e que levam uma vida cotidiana no Espírito, ou seja, não é só quem está no Espírito quando está dentro da igreja, no momento do louvor, no momento da palavra, no momento do reteté, no momento da vigília, não, no momento que está no monte, no momento que está em casa orando, no momento que está lendo a Bíblia, no momento que está ouvindo louvor, não. Paulo está dizendo que quem tem o Espírito Santo e anda no Espírito, ele vive no Espírito. Se você ler aí o versículo de número 25 de Gálatas, você vai dizer assim, ó: se vivermos no Espírito, andamos também no Espírito. Paulo está dizendo, se você é uma pessoa que tem o Espírito Santo, que tem uma fé afirmada em Deus, que é cheia do Espírito Santo, ele está dizendo, é fácil conhecer essa pessoa. Ela é uma pessoa que ela tem amor, ela é uma pessoa alegre, ela é uma pessoa que tem paz em meio a dias de guerra, em meio a dias de tempestade, tudo deu errado, ela continua em paz. Ela é uma pessoa que pratica longanimidade, é uma pessoa que tem paciência. E ele vai dizer também, é uma pessoa que tem benignidade, é uma pessoa que pratica bondade, é uma pessoa que ela tem fé, e por meio dessa fé, ela obedece à palavra de Deus. E ele também diz que a pessoa que anda no Espírito, ela é uma pessoa que ela anda, aleluia, ela tem a virtude do Espírito, que é chamada mansidão. Agora a pergunta que eu te faço, não precisa me responder, para você e para mim: o que é ser uma pessoa mansa? Uma pessoa que ela tem mansidão. É muito importante nós entender que a pessoa mansa, ela não é a pessoa lerda. A pessoa mansa, ela não quer dizer que ela é uma pessoa covarde. A pessoa mansa, a palavra mansidão, ela é uma virtude essencial que o cristão deve possuir, pois reflete o caráter de Cristo. Ou seja, o caráter de Cristo é mansidão. E se nós temos Jesus dentro de nós, se nós andamos com Jesus, se nós cremos em Jesus. Uma vez perguntaram para mim assim: pastor, como é que Deus anda sobre a terra? Como é que Deus exerce a sua obra na terra, de bondade, de caridade, de amor? Disse: é fácil ver. É através de mim e de você que Deus se movimenta na terra, porque Deus, ele é Espírito. E se o Espírito Santo mora dentro de mim, então por onde eu passar, por onde você passar, as pessoas têm que enxergar Deus na sua vida. Amém? Amém. Se você tem o Espírito Santo, você tem o Espírito Santo de Deus, e Deus, ele é Espírito, por onde você passar, por onde você trilhar, aonde você chegar, o seu comportamento, o seu caráter vai apresentar Cristo para as pessoas. Alguém vai olhar para você e vai dizer assim: rapaz, esse homem é diferente, essa mulher é diferente, esse jovem é diferente. Você é o que? Você é crente? Primeiro pergunta que ele vai fazer: você é crente? Porque você é diferente. Então, aleluia, mansidão é algo que nós que cremos na palavra de Deus, que cremos em Jesus Cristo, que temos o Espírito Santo, ele é algo, irmãos, essencial, que devemos possuir e devemos praticar no nosso dia a dia. É a mansidão. E essa mansidão, irmão, ela não vem pela nossa força humana, ela não vem pelo meu braço humano, pela minha capacidade, pela minha própria sabedoria. Nossa, como fulano é tão manso, mas fulano é tão sabido. Não, isso não é mérito de fulano, isso não é mérito do homem. Isso aqui, irmão, é algo
verter isso aqui através do Espírito Santo de Deus. Só o Espírito Santo, o Consolador, o nosso amigo Espírito Santo, ele tem esse poder, ele tem essa virtude. Mas para nós entender aqui nessa noite, para nós praticarmos essa mansidão que nós vamos aprender aqui nesta noite, nós precisamos entender que nós precisamos nos submeter à vontade de Deus e nos esforçar a colocar isso em prática nas nossas vidas. Sabe uma coisa que eu entendo, eu estava meditando nesse texto hoje à tarde, e eu comecei a perceber que quando uma pessoa ela é muito valente, quando ela vai querer revidar uma confusão ou uma briga com uma outra pessoa que ela não conhece, e se alguém chegar nela e dizer assim, peraí, você vai de encontro com fulano, tirar pergunta para fulano? Vou lá hoje, e eu vou fazer acontecer. Você conhece ele? Não. Deixa eu dizer para você, ele é um cara assim, assim e assim. Se fosse você, nem ia lá. A pessoa que dava uma de valente, se ela observar e ver que a pessoa ela tem mais capacidade do que ela, automaticamente ela vai se controlar e dizer assim, eu vou lá, eu vou voltar para trás. Porque ela viu que aquela pessoa ela é superior. E foi uma das coisas que Paulo vai dizer nas suas cartas, que nós temos que considerar o nosso irmão superior a nós. Ou seja, eu tenho que olhar para o meu irmão e eu enxergar nele que ele é superior do que eu, que eu sou inferior a ele, que eu sou menor do que ele e ele é maior do que eu. Então se eu olho para a irmã Cristina e eu reconheço que a irmã Cristina ela é melhor do que eu, aí a irmã Cristina automaticamente vai olhar para mim e ela vai dizer assim, o pastor ele é melhor do que eu. Eu vou olhar para ela e dizer, a irmã Cristina ela é melhor do que eu. Então nunca eu vou conseguir nem querer ser melhor do que ela, e nem ela vai querer ser melhor do que eu. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então praticar a mansidão é você entender isso. Aleluia. Que o seu próximo, o seu irmão, sua irmã, o nosso próximo, ele é mais superior do que eu. Então se ele é superior mais do que eu tenho que me submeter a tornar uma humildade e entender que eu não sou melhor do que ele, que eu não sou mais capaz do que ele. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Fala assim, mansidão. Para praticarmos, temos que ter fé. Fala assim, atitude. Irmão, quando eu olho para esse texto aqui, olha para dentro de mim, eu falo assim, meu Deus do céu, eu não preciso praticar a mansidão. Nós vamos aprender aqui no decorrer desta noite com alguns homens de Deus que praticaram mansidão. E quando eu me coloquei no lugar deles, irmãos, eu falei assim, meu Deus do céu, se fosse eu, acho que não estou passando o teste de ser crente não. Mas sabe por que o Espírito Santo de Deus nos trouxe aqui nesta noite? É para nós aprendermos a praticar mansidão. É para nós aprendermos a exercer mansidão. Então vamos lá. Mansidão é um dos caráteres de Cristo. Mansidão nos permite responder a situações desafiadoras com graça e humildade. Em vez de raiva, orgulho, também nos permite mostrar amor e compaixão ao outro, mesmo quando eles não merecem. Mansidão é você entender que ainda que a pessoa ela esteja irada contra você, lhe deixando você mais para baixo do que esse copo com água, para não dizer mais para baixo do que uma galinha que diz no Nordeste, e você saber de toda a situação, e você diz assim, mas ela está me xingando, ela está me criticando, ela está falando isso e aquilo outro de mim, mas eu estou certo, não devo. Então, porque eu não devo, eu vou lá e ela tem que se calar e eu que vou falar agora. E mansidão é você entender que mesmo que você esteja certo, você não pode revidar com um ato de estupidez, de ignorância, de orgulho, ainda que esteja certo. É você deixar que aquela pessoa, mesmo ela errada, ela se passe por certa, e você se fique como errado aos olhos dela, ao entendimento dela. Você vai dizer assim, pastor, meu Deus, é tudo isso? Mas Deus, Ele vai te julgar. Deus, Ele conhece. Ele sabe o que está certo,
sequer abriu ele nem se justificou. Adiante de toda a situação. Agora você imagina eu e você dentro de uma situação dessa. Vamos lá. Homens na Bíblia no Velho Testamento que desenvolveram essa virtude de mansidão. Um homem por nome de Moisés. Se você abrir a sua Bíblia, quem for rápido, Números 12, versículo de número 3. Quem tem Bíblia aí, diga amém. Amém. Eu já achei, mas estou procurando. Vamos lá. Achei Neemias, achando que era Números. Vou comprar um óculos, meu Deus do céu. Vamos lá. Números 12, versículo 1. Diz assim: E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher coxita que tomaram, porquanto tinha tomado a mulher coxita, e disseram: porventura, falou o Senhor somente por Moisés? É uma pergunta. Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu? E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Aqui nós estamos vendo Arão, aqui nós estamos vendo Miriam, que são irmãos de Moisés, se levantando uma inveja contra Moisés. E eles ainda vão questionar e dizer assim: porventura, Deus só fala com Moisés e não fala conosco? E aqui Moisés, o texto vai dizer que Moisés ele é o homem mais manso da terra. Agora imagina, irmão, vou repetir como eu falei no início, que ser manso não é ser besta e não é ser covarde. Ser manso é simplesmente você entender que há um momento de você falar, há a forma de você falar, e há momentos que você não precisa falar. Moisés ele foi um homem que, se você ler Êxodo 32, que quando Moisés estava no monte falando com Deus, o povo estava lá embaixo, no pé do monte, e o povo começou a ver Moisés demorar, falou para Arão fazer um bezerro de ouro, e fizeram um bezerro de ouro, e eles começaram a adorar, e Deus em cima do monte falou para Moisés: Moisés, desce lá embaixo, Moisés, que o povo que tu tirou do Egito estão lá embaixo adorando outros deuses. Fizeram um Deus de ouro e começou a adorar lá embaixo. A Bíblia diz que Moisés desceu com as tábuas da lei, chegou lá e quebrou, irmão, todo aquele bezerro feito de ouro. Isso mantelou com tudo. Mas o texto está dizendo que Moisés era um homem manso. Está dizendo que é o homem mais manso da terra. Mas sabe o que Moisés tinha? Sabedoria de Deus. Ele sabia o momento certo dele agir, ele sabia a hora certa dele se manifestar, ele sabia a hora certa dele falar, porque ele não falava no tempo dele, mas ele fazia tudo conforme a vontade de Deus. E o texto que nós lemos aqui vai dizer que quando Miriam e Arão se revidou contra Moisés, no versículo número 3, o texto do versículo número 4 diz assim: e logo o Senhor disse a Moisés. Irmãos, coisa boa é quando você se cala e você deixa que Deus responde por você. Você não entendeu? Coisa boa é quando nós nos calamos e deixamos que Deus responda por nós. Sabe por que quando Miriam se levantou contra Moisés, Moisés se calou? E o versículo 4 diz assim: e logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vós três, sai da tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem, se pôs à porta da tenda, depois chamou Arão, a Miriam, e eles saíram ambos, e disse: ouve agora minhas palavras, se entre vós houve profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me farei conhecer, ou eu, o Senhor, falarei com ele. Não é assim
Moisés. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês: tem algum outro profeta aqui a não ser Moisés? Porque eu falo com ele tete a tete, face a face, porque ele é fiel para comigo em toda a minha casa. Irmão, coisa boa é quando você é manso, que você vê os invejosos, todo mundo se levantando contra a sua vida, e você entende que você colocou nas mãos de Deus, e não precisa você se levantar, você se irar, você questionar, você se revidar contra ele. Mas quando você se cala, você fica manso, tranquilo, em paz, aí Deus se levanta do trono e diz: já que você, aleluia, não quer agir, então deixa que eu vou agir por você. Você não entendeu? Se você quer dar um glória mais alto nesta noite, no momento da guerra, das pelejas, dos alevantes, o Espírito Santo de Deus está dizendo: fique em silêncio e deixe que Deus fala por você. Quem está entendendo aqui nesta noite? Agora fala para mim, é fácil? O camarada olhar na sua cara e dizer: você fez sim aquilo. E você olhar para dentro de você, para a sua consciência, e você dizer assim: Senhor, eu não fiz, Senhor. E você vê o sangue ferver, o cabelo da cabeça cair em pezinho assim, parece que está passando um gel na hora. Você vê uma pele arrupiar. Você diz assim: meu Deus do céu, mas eu não fiz, Senhor, isso. Eu não pratiquei isso, Senhor. E o cara está dizendo que eu fiz. E você exercer mansidão, ficar em silêncio. Só olha para você dizer assim: meu amado, não, fique em paz. Oh, irmão, coisa boa, irmão. Coisa maravilhosa. É difícil praticar mansidão, mas deixa eu falar para vocês: a mansidão ela nos traz um bom resultado. Traz. Pratique mansidão. Uma certa feita eu estava em Guarulhos, trabalhando lá no escritório da empresa, na construção do escritório, e tinha um rapaz vizinho lá que me informaram que não podia botar carro na frente da casa dele, porque quando os caminhões da empresa iam manobrar, às vezes paravam na frente da casa, ele saía lá e falava um monte. E aí de repente eu estava com o meu carro na frente do portão e o caminhão da empresa ia ter que sair. Eu puxei o carro para frente, parei na frente do portão dele. E aí, pela câmera lá dentro de casa, ele viu que o carro estava parado na frente da casa dele. Eu estava dentro do carro, só esperando o caminhão sair. Quando o caminhão saiu, eu dei uma resenha, voltei para o meu lugar de novo. Quando eu dei a resenha, o portão dele levantou, ele saiu para fora. Mas saiu daquele jeito, pipocando fogo pela boca. Me xingando quanto foi não. Eu falei para ele assim: não, mas fique em paz, só botei o carro aqui só para... O caminhão saiu, eu já tirei. Não tinha conversa. Esse homem explodiu, ganhou fogo. E aí o rapaz chegou para mim assim: fica calado, porque ele tem uma arma debaixo do tampo do carro. Não, a arma dele não é mais poderosa do que a palavra do Deus que eu sigo. E eu fiquei em silêncio. Ele falou. Eu olhei para ele e falei assim: meu amado, Jesus te ama, eu estou orando pela sua vida, fique em paz. Ele falou um monte para mim, puxou a arma debaixo do banco, mostrou para mim, porque eu tenho para você aqui. E aí pegou, entrou no carro, cantou o pneu e foi embora. Deu uma volta. Depois da empresa, estava perto do horário de ir embora, do lado da empresa, daqui a pouco. Mas viu a campanha tocar lá no portão. O rapaz estava comigo e falou assim: não sabe não, ele voltou. E ele voltou agora para me detonar. Eu falei assim: não, eu vou lá atender. Eu fui. Quando eu cheguei lá fora, na frente do portão, era ele que estava. Aí ele olhou para mim e falou assim: meu querido, eu vim pedir perdão. Aí eu falei: pedir perdão por quê? Ele estava risando assim: pedir perdão por quê? É que eu achei que o senhor estava me xingando. Depois que eu saí de lá, fui meditar. O senhor estava falando de Jesus, minha amada, o senhor estava orando por mim. Eu voltei para lhe pedir perdão. Irmãos, estou em cima do altar e dentro da presença de Deus. Não há necessidade de eu mentir dentro da presença de Deus. Mas valeu a pena engolir aquele bocado de espinho na boca. Valeu a pena respirar fundo e calar minha boquinha e só falar para ele que Jesus amava ele, que eu estava orando por ele. Porque ele voltou, pediu perdão. Isso foi aproximadamente 2015. Até hoje, quando eu vou na empresa, ele vê meu carro lá na frente, ele procura saber: é aquele irmão que está aí, chama ele, faz tempo que eu não vejo ele. Se tornou um grande amigo meu. Hoje é um dos melhores amigos meus. Quando eu vou na empresa, sempre eu vejo nós abraços, nós conversamos e bate papo. Então aquilo que era para ser guerra, que era para ser destruição, quando nós praticamos mansidão,
aleluia, o Espírito Santo de Deus, ele trabalha por nós. E quando o Espírito Santo de Deus trabalha por nós, é muito mais perfeito do que o meu e o seu agir, o meu e o seu trabalhar. O que eu quero dizer para você nesta noite é que nós que servimos a Deus, que temos o Espírito Santo, na maioria das vezes de abrir a boca e lançar uma palavra, uma pedra, é melhor isso, se for preciso, engolir um frasco de vidro desse aqui. Vai ter um bom resultado, muito mais maior, de que você não engolir ele. Porque tem situação que às vezes parece que é uma pedra presa na garganta, você não quer engolir. Dá vontade de nem respirar fundo, dá vontade de nem engolir a umidade da boca. Dá vontade de já tirar já de volta. Mas eu quero dizer para você nesta noite que vale a pena nós nos esforçar e deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar nas nossas vidas e gerar mansidão dentro de nós. Eu quero dizer algo para você nesta noite, que se não fosse o Espírito Santo de Deus e a graça de Deus e a misericórdia dele na minha vida, nas nossas vidas, na minha família, todos os meus vizinhos, eu moro no Papai Noel, eram todos intrigados meu. Mas pela graça e pela misericórdia de Deus, e eu quero dizer para vocês que isso não é porque eu sou bom, isso não é mérito meu, isso é graça, misericórdia de Deus, e é poder de Deus, e é virtude do Espírito Santo. Quantas as vezes os meus vizinhos se levantou contra a minha vida por falta de construção, por falta de algumas outras coisas, e nós engolimos fundo, engolimos um bocado na garganta, fomos para o joelho orar, fomos apresentar nas mãos de Deus, e hoje, para a honra e para a glória de Deus, nós e os nossos vizinhos, nós temos paz uns com os outros. Mesmo que às vezes eles fazem aniversário e põem pancadão a noite toda, e até 5 da manhã nós passamos noites acordadas. Mas quando é de manhã que nós saímos do portão e encontramos ele, bom dia vizinho, a paz do Senhor, tenha um ótimo dia abençoado com Cristo. Aonde a natureza humana chega para ele e diz assim, responsáveis, por que tudo isso? Mas o Espírito Santo, ele tem que falar mais alto das nossas vidas. Eu quero dizer para você que muitas vidas foram perdidas, muitas vidas, almas foram sepultadas, de vizinhos com vizinhos, guerras, pessoas se mudando de um estado para uma corrida, por uma palavra que liberou da boca e falou, que se tivesse engolido um bocado, praticado mansidão, estaria com um resultado muito mais melhor na sua vida e no seu dia cotidiano. Está dando antigamente para Jesus? Amém. Fala assim, a mansidão do Espírito Santo, ela traz bons resultados. E o que mais o diabo ele quer é que nós se manifestamos na carne, assim como Paulo falou aqui na carta, causando dissensões, peleias, invejas, intrigas, imolações. É o inimigo da nossa alma, mas ele quer que nós haja na carne, para que nós perdamos a comunhão com Deus e a paz com Deus. Mas nesta noite o Espírito Santo ele nos trouxe aqui, aleluia, não foi para nós sair da mesma forma, foi para nós sairmos daqui hoje, agraciados pela graça de Deus, e que o nosso comportamento, a nossa forma de agir, venha agirmos mais com mansidão com o nosso irmão dentro da igreja, com mansidão com nossa esposa em casa, com mansidão com a esposa com o esposo, com nossos filhos, com nossos vizinhos, com nossos parentes, que nós venhamos agir com mansidão, com paciência, com amor, e para nós praticar essa mansidão aqui na palavra de Deus, através do Espírito Santo, irmão, não tem como se nós não tiver amor dentro do coração. Sabe por quê? Porque esses homens aqui, eles praticaram mansidão, um homem que nem Moisés, porque ele tinha o Espírito Santo e ele tinha amor de Deus dentro do coração dele. E quem tem amor, aleluia, do Espírito Santo, o amor de Deus dentro do coração, genuinamente ele tem o amor de Cristo dentro do coração. E quem tem o amor em Cristo dentro do coração, aleluia, igualmente João 3 diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira, Deus olhando para o mundo, vendo o pecado, vendo a desobediência, a criminalidade, vendo os homicídios, o mal acontecendo, e a Bíblia diz assim, ó, que Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Olha a mansidão de Deus para conosco, olha o amor de Deus para conosco. E se nós temos esse Deus que é Espírito dentro de nós,
aleluia, louvado o nome do Senhor. Automaticamente, por onde nós passarmos, nós temos que exercer. Não tem como, aleluia, nós pregar a palavra, louvar o Senhor, cantar hinos a Deus, nós vimos para a igreja, sentar, ouvir a palavra, botar a Bíblia debaixo do braço, mas nós não praticar mansidão com aqueles que estão do nosso lado. Você imagina, irmão, você, irmão, aconteceu isso com você, e aconteceu isso comigo, irmão. Eu novo da caminhada, eu falo algo para a pessoa, uma estupidez tão grande. E aí depois a pessoa saber que eu é crente, eu sou crente, e falar assim, rapaz, tu é crente, é? Isso que pode. Irmão, eu vou dar uma bolada na cabeça. Quando eu vejo meu Senhor falou comigo, estava trabalhando com a lista, e vai chegar, para ali, quebrar ali, eu papocar, vai para na mão. Daqui a pouco vai, ih, tu é crente, é? Misericórdia, se não fosse. Se tu não fosse, vai ter que matar, não é a palavra que tu falou aí. Irmão, para mim ele me faltou os pés. Na hora, eu olhei para o céu e disse, Senhor, me transforma a minha natureza, a minha forma de agir. Tem misericórdia de mim, Senhor. Irmãos. Porque você não é por aí e fala assim, crente, tem até nojo de crente. Tem até raiva de crente. Aí por que, pastor? É por causa que o diabo se levanta. Não, o diabo se levanta não, é por causa que a nossa testemunha, a nossa ação, a nossa forma de nós agir, não dá testemunho de crente, irmãos. E não é culpa das pessoas, é culpa nossa, talvez. Está entendendo? Diga amém? Amém. Vamos lá, agora, mas depois vem o bálsamo, e o bálsamo vem cura. Amém? Vamos lá. Livro de 1 Samuel 24. Abre aí 1 Samuel 24. Vamos lá, rapidamente. Louvado o nome do Senhor Jesus, Ele está conosco neste lugar, aleluia. Livro de Samuel, 1 Samuel 24. O homem que praticou a mansidão, Davi. O próprio Deus chegou para Davi, irmã Cristina. Depois que Davi foi ungido a rei no lugar de Samuel, Samuel se levantou e começou a procurar Davi para matar Davi. E Deus disse para Davi, Davi, eu vou dar na tua mão o teu adversário. Na tua mão, Davi. E olha o que aconteceu aqui no versículo, no capítulo 24. E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, lhe anunciaram, dizendo, eis que Davi está no deserto de Engedi. Então tomou Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, escolheu os melhores, os mais valentes, e foi à busca de Davi, dos seus homens, até o cume das penhas da cabras monteses, e chegou a currais de ovelha no caminho onde estava uma caverna, e entrou nela Saul e cobriu seus pés, e Davi e os seus homens estavam ao lado da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram, eis aqui o dia do qual o Senhor te diz, é forte, eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e faz-lhe como te parecer bem aos teus. Levantou-se Davi e mansalmente cortou a orla do. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi por ter cortado a orla do manto de. E disse aos seus homens, o Senhor me guarde, que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor. Irmãos, preste bem atenção nisso aqui. Saul está rejeitado por Deus. O Espírito de Deus já tinha sido tirado de Saul, porque ele tinha desobedecido ao Senhor. Deus já tinha rejeitado a Saul e tirado Davi no lugar de Saul. E agora Deus disse para Davi que vai dar nas mãos dele de Saul. E de repente Davi se depara com Saul dentro de uma caverna, com seu exército. E Davi olha, quando os seus servos vêm, diz Davi, agora pronto. O que o teu Deus, o que o Senhor te disse que daria nas tuas mãos o teu adversário, deu mesmo. Agora é só acabar com ele. Davi não teve coragem de matar. A única coisa que Davi fez foi pegar a orla do vestido, um pedaço do vestido, e cortar. Agora você imagina se um camarada está ali procurando para lhe matar, e Deus diz que vai dar ele na tua mão, e você se depara com ele na sua frente.
E Davi olhou assim: não vou botar só a orla do vestido dele só. E quando ele cortou a orla do vestido, a Bíblia diz que doeu no coração de Davi, na consciência de Davi, e ele disse: eu toquei no ungido do Senhor. Olha o espírito de mansidão deste homem. Um homem que, mesmo sendo a perseguido, tendo o seu aniversário na sua mão, ele não agiu emocionalmente contra ele. Ainda que Deus disse para ele que estava na mão dele, ele disse: ainda que Deus me deu na minha mão, eu tenho o poder, a autoridade e a oportunidade de eu destruir com ele, é ungido do Senhor, jamais eu vou destruir com ele. Olha aqui para mim nessa noite, irmãos. Saúl estava desviado. E às vezes nós tocamos em alguém dentro da igreja que está servindo a Deus com sinceridade. Às vezes a gente toca em pessoas que servem a Deus porque Saúl estava desviado. Davi tocou, ele se arrependeu de ter tocado no vestido de Saúl. Eu trago um conselho para a igreja aqui nesta noite: não toque em quem é chamado por Deus. Não toque naquele que vai para a igreja com a Bíblia embaixo do braço, que a igreja está vivendo um pecado lá fora. Deixe que Deus trata com ele. Uma certa feita no meu serviço, eu peguei 2 rapazes criticando o pastor. Criticando a igreja fulana, que pede dinheiro, a igreja ciclana, que não pede, e que aquela é melhor, que aquela não presta, que aquele pastor é ladrão, que aquele não sei o quê, que aquele não sei o quê. E eu cheguei e parei no meio deles 2, trabalhando na empresa. Eu cheguei e parei no meio deles 2. Falei assim: aí vamos trabalhar? Não é que ele está falando isso, e é assim, e é assado, e é aquilo outro. Eu peguei esse texto e falei assim: olha, Saúl ele é desviado. Deus tinha rejeitado ele. Deus tinha dado ele na mão de Davi. E Davi, no momento que cortou a orla dele, do vestido dele, Davi, aleluia, sentiu uma dor tão grande, assim, porventura, eu posso tocar no ungido do Senhor? Falei para ele assim: independente que aquele que o pastor está falando que ele faça ou que ele não faça, porque ele é Deus que vai prestar conta diante de Deus, não é ele que prestar conta. Eu vou prestar conta do que eu faço, do que você faz, do que o outro faz. É ele e Deus que tem que me preocupar com o que o outro faz. Eu tenho que me preocupar com o que eu estou fazendo, porque diante de Deus eu não vou prestar conta do pecado da irmã, e da irmã vai prestar conta do pecado do pastor. Eu vou prestar conta dos meus atos diante de Deus. E eu falei para ele assim: ó, não toque no ungido de Deus. Você está falando de alguém que é ungido. Ah, pastor, mas ele faz isso, aquilo, outro. Independente do que ele faça, não critique, não toque em quem é chamado por Deus. Não toque a mão, nem sequer com cara feia, não. Está praticando, tá? Deixa as mãos de Deus, está vendo? Nosso Deus que nós servimos, Ele é um Deus do impossível. Ele é um Deus onipotente, onipresente, onisciente. Ele está em todo lugar. Você viu o irmão aqui na igreja fazendo algo errado lá fora? Se você não puder chamar ele com espírito de mansidão, aleluia, e falar para ele: meu amado, vem cá, deixa eu te dar uma orientação dentro da palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que nós temos que ensinar com mansidão. Meu amado, não faz isso, você vai perder a sua salvação. Olha o que a palavra de Deus diz, com amor, com carinho. Daqui a pouco a pessoa: eu não sabia nem desse versículo, é mesmo. Olha, meu Deus, que misericórdia de mim. É assim ou não é, irmãos? Quando você apresenta Deus para a pessoa, que é a palavra, a pessoa automaticamente ela vai ver: ixi, eu estou em pecado mesmo, estou errado. Ixi, preciso me arrepender disso, não posso praticar mais isso. Mas não julgue. Davi, ele teve a oportunidade de destruir. Lá no versículo 26, mais uma vez Davi teve a oportunidade, irmão. No capítulo 26 aqui lá na frente, ele teve a oportunidade aqui, em 1 Samuel, de matar Saúl. E um soldado chegou, foi lá ver Saúl, que estava com o exército. Chegou lá, Saúl estava deitado dormindo, roncando lá o soldado. Aí o soldado Davi correu lá e falou assim: rei, Saúl está dormindo, o soldado está tudo dormindo. Tu só me permite eu pegar a espada dele, ultrapassar nele na terra, e mais nunca ele vai te perseguir. E Davi disse para o servo dele: assim, ó, jamais eu tocarei no ungido do Senhor. Entendeu? Diga amém. Entendeu? Diga glória a Deus. Livro de Jó 1:21. Jó foi um homem que praticou mansidão. Homem manso que depois que ele perdeu tudo, depois de toda a situação, perdeu o filho, perdeu o gado, perdeu o boi, perdeu a ovelha, junto de jumento. Depois que ele perdeu tudo, só
Ele vai dizer no versículo 21 do capítulo 1, ele vai dizer assim: e disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Outro homem também, Abraão, livro de Gênesis 13, 8 e 9, aleluia. Depois que os pastores de Ló começou a criar contenda com os pastores de Abraão, e disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois aparta-te de mim, se escolheres a esquerda, irei para a direita, se escolheres a direita, irei para a esquerda. E assim fizeram. Escuta aqui uma coisa, irmãos. A promessa de Deus foi para Abraão, e chegou o momento que Abraão pegou a esposa, pegou o sobrinho Ló e seguiu na promessa de Deus. Só que quando chegou no caminho, o gado de Abraão, de Ló, começou a crescer, e eles começaram a levantar pastores para cuidar dos seus rebanhos, e começaram a brigar, confrontar uns com os outros, começou a ter contenda. E Abraão chegou para Ló e falou assim: Ló, isso não pode acontecer no nosso meio, Ló. Nós somos irmãos. Eu entendo que se Abraão tivesse dentro da igreja, ele vai dizer assim: irmão, nós somos uma igreja, somos filhos de Deus, nós somos irmãos, não podemos viver em contenda dentro da igreja. Aí ele disse: temos que acabar com essa queixa, com essa contenda. Temos que apartar, acabar com isso, porque tem momento na nossa vida, irmão, se nós não tomar uma atitude, nós não damos um passo na situação, e que ponto vai chegar? E Abraão disse para ele: ó, escolhe, se tu for para a direita, eu vou para a esquerda, se tu for para a esquerda, eu vou para a direita, mas o que eu quero é que tudo isso acabe. Irmão, a toda a terra, todo o gado era de Abraão, porque quem tinha promessa era Abraão, Ló não tinha promessa de Deus. Mas Abraão, por ele ter tudo na sua mão, por ele estar certo, ele disse para Ló: escolhe para onde tu quer ir. Olhou para as campinas de Sodoma e Gomorra no Jordão, viu tudo verde, o espaço, tudo verdão, onde os plantios davam no tempo certo, não faltava chuva, não faltava nada, tudo bonitão. Ele disse: eu quero aquilo ali, ó. Abraão olhou para o lado, só tem os morros, as pedras, os pedregulhos. Abraão disse: pronto, perfeito, ó, vai tu para aquela terra de lá, e deixa que eu vou para cá. Abraão podia dizer assim: Deus fez promessa, foi para mim, quem tem que ir para a melhor terra é eu, você tem que ir para a pior. Mas ele sugeriu, sabe por quê, irmãos? Para praticar mansidão. Ele sugeriu aceitar, aleluia, o errado, e ele passar, ele estava certo, passar por errado. Tem situação que na hora de ter contenda, problema, na hora de adquirir, aleluia, situações, resultados maus lá na frente, é melhor que eu e você passamos por errado. E deixe que o Deus de paz, que excede todo entendimento, Ele sabe, Ele conhece a tua sinceridade, Ele conhece o meu e o teu coração, e operando Deus, quem impedirá? Louvado o nome do Senhor. A Bíblia diz que Abraão, ele viveu as promessas de Deus, e Ló, nas melhores terras, o pecado tomou conta das melhores terras, chegou ao ponto que Deus enviou os anjos para destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão pulou na frente do anjo e disse assim: se tiver 5 justos lá, não destruirá a terra, Senhor. 50 justos, por amor dos 50 não destruirei. Se tiver 40, também não destruirei. Se tiver 30, não destruirei. Se tiver 20, não destruirei. Se tiver 5, não destruirei. Se tiver 1, eu não destruirei. Então tá bom, vou tirar Ló de lá. Por amor de ti, Abraão, eu vou tirar Ló de lá. Está entendendo? Amém? Amém. Fala assim: vale a pena, praticar mansidão. Vamos concluir? Vamos lá. Livro de Mateus. Não tem como a gente aprender de mansidão se a gente for olhar para o nosso Senhor. O homem mais manso, aleluia, que pisou na face dessa terra. O nosso Senhor Jesus, o livro de Gênesis, livro de Mateus 11, 29. 28 diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Olha o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que aquele que está cansado e oprimido das coisas deste mundo lá fora, ele diz assim: ó, venha a mim. E ele diz: aprenda de mim, que eu sou manso e humilde de coração. E se nós estamos com Jesus conosco, quem está com Jesus aqui, diga amém. Amém. Esse
resultado. Vamos lá. Livro de Mateus, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 5. Nos ensinamentos da montanha das boas-aventuranças, Jesus diz assim, ó: bem-aventurado é os bravos, os valentes, os nervosos, os ignorantes, os estúpidos. Está dizendo o que aí? Bem-aventurado é os mansos. Por quê? Tira o mingau da boca, irmão. Vamos lá. Versículo 5. Bem-aventurado é os mansos, porque eles herdarão a... Então vamos lá. Você está dizendo que bem-aventurado é os mansos, porque eles herdarão a... Então isso quer dizer o quê? Se não tiver mansidão, não vai herdar a... Está entendendo, irmãos? Olha aqui a promessa de Deus para quem pratica mansidão, para quem é manso. Ele está dizendo, ó, bem-aventurado. Sabe o que significa que bem-aventurado aqui? Bem-aventurado aqui é feliz. Só que essa felicidade não é a felicidade que lá fora o mundo diz assim, ó, compra isso que você vai ser feliz. Ó, se eu conseguir aquele emprego, eu vou ser muito feliz. Ah, se eu conseguir aquela esposa dos meus sonhos, eu vou ser muito feliz. Se eu conseguir aquele namorado dos meus sonhos, ai meu Deus do céu, eu vou ser muito feliz. Se eu conseguir aquele carro, a BMW azul, adorada, meu Deus, as jantas de miséria, eu vou ser muito feliz. Mas no dia que não tiver o dinheiro para pagar a parcela da BMW, no dia que não tiver o dinheiro, aleluia, louvado o nome do Senhor, para botar gasolina na BMW, a felicidade acaba, mas dá uma tristeza tão grande que se encontrar na frente de R$1.000, vem e passa para frente. Sabe por quê? Porque a alegria, a felicidade do mundo, irmãos, ela é passageira. Mas quando Jesus está dizendo bem-aventurado aqui, está dizendo, ó, felizes. É uma felicidade que ela vai além do que é feliz. Ela é uma felicidade que ela não depende de resultado desta vida. É uma felicidade que independente do que você passa, independente dos resultados, independente do que você vive, independente do que você possui, independente da sua saúde, independente da sua casa, independente do seu emprego, independente do seu salário, independente da sua roupa, independente da sua família, independente da sua vida que você leva, você diz assim, eu sou feliz porque eu tenho Cristo em mim, eu tenho o Espírito de Deus em mim, e eu sei que eu não sou desta vida e nem desta terra, porque Deus tem uma terra preparada para mim, uma nova terra, um novo céu, uma nova terra preparada para mim. E ele está dizendo, bem-aventurado é os mansos, porque eles herdarão a terra. Olha que herança maravilhosa Deus tem para mim e para você. Quando você vê alguém se levantar, ó, a partir de hoje, eu sei que todo mundo aqui é tudo manchinho. Eu sei. Eu também sou tão manchinho. São todos manchinhos. Vamos lá. Eu tenho certeza que todo mundo aqui são tudo manchinho, mas a partir de hoje, a partir desse momento que você sair por essas portas, quando alguém pisar no teu carro, ou alguém mandar aquele áudio para você ganhando fogo, você vai lá em Mateus 5:5, abre e bem-aventurado aos mansos, porque é da hora. Eu vou respirar fundo, vou tomar aquele copo de água gelada, vou deixar o dia passar, mais tarde eu estou ligado, hein? Oh meu amor, como é que você está? Você está bem? Eu estava aqui orando por você, está com saudade. Daqui a pouco a pessoa, obrigado. Você está nervoso comigo? Não esquece, passou, vai morrer. Dá glória para Jesus aí, crente? Você não tem motivo de dar glória para Jesus?